Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e hoje eu tô triste porque eu vou falar sobre a última temporada de Penny Dreadful. Penny Dreadful, que é uma série que eu amo muito, e esse final pegou todo mundo de surpresa porque ninguém sabia que era a última temporada. Então, se você quiser saber o que eu achei dessa terceira e última temporada de Penny Dreadful, fica comigo depois da vinheta. O dia 19 de junho de 2016 vai ficar marcado para sempre na cabeça do público porque Penny Dreadful simplesmente acabou sem aviso prévio. No, God! No, God, please, no! 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 Foi uma coisa assim muito cruel, muito fria de se fazer, porque simplesmente quando a gente assistiu o último episódio da temporada, o episódio 9, apareceu as palavras The End no final. Ou seja, foi uma bomba. E depois o criador da série veio a público, veio na televisão falar por que a série foi finalizada, porque ele disse que achava que ele já estava chegando ao seu final para concluir a história que ele queria contar. E o cara lá do cara que manda no canal, o Showtime, falou que realmente eles não precisavam fazer uma série de 7 temporadas apenas por fazer, entendeu? Que existem histórias grandes para ser contadas e histórias curtas, e Penny Dreadful era uma história curta. E eu devo confessar que apesar de toda a minha tristeza, toda a minha dor no meu coração, eu concordo com eles. Eu acho que foi bom ter tido apenas 3 temporadas. Isso tem a ver até mesmo com o próprio título da série, né? Penny Dreadful. Muita gente acha que, pelo nome da série ser Penny Dreadful, muita gente acha que Penny é o nome da personagem interpretada pela Eva Green, né? Que é a protagonista da série, como um todo. Não, gente. A Eva Green interpreta a personagem Vanessa Ives, não Penny Dreadful. Dreadful não é um sobrenome. Penny Dreadful, na verdade, ela significa, é uma historieta, é um romance, uma historinha curta, é uma espécie de história sensacionalista, um jornal mórbido da época da Inglaterra vitoriana, que é justamente a época em que a série se passa, né? Eram pequenos jornaizinhos assim, curtinhos, que contavam histórias de terror, ou de assassinatos, tipo Jack o Estripador, sabe? Ou então crimes hediondos, horrorosos, que, sei lá, era tipo uns livros de baixo custo, custavam alguns centavos, que todo mundo podia ter acesso. Então eu vendia bastante, ajudava na leitura do público, que não podia comprar livro, porque livro é uma coisa cara. E graças a isso a gente tem muitos contos de terror, casos de assassinato estranhos que aconteciam em Londres, na Inglaterra, enfim. Graças a esses Penny Dreadful. Então, como Penny Dreadful é uma história curta, faz todo sentido que a série também seja uma história curtinha. Então, se você esperava 7, 8 temporadas, infelizmente não foi isso que aconteceu. Foram 3 temporadas de poucos episódios, né? Então, é isso. Mas foram episódios de quase 1 hora cada um e foram muito bem contados, muito bem divididos. A trama dessa terceira e última temporada começa da onde a segunda temporada parou, que é a Vanessa Ives lá, totalmente triste, jogada lá na casa Malcolm, na mansão Malcolm, sem ninguém por perto, os amigos dela, cada um vai para um lugar. O Sir Malcolm vai para uma caçada em algum lugar, acho que da África, não sei, não lembro direito, para poder se abster de tudo que aconteceu na temporada anterior. O Ethan vai preso e acaba indo para o oeste americano, né, aquele lugar desértico, cheio de cowboys, de índio, aquela rixa racial e cultural, né? E a Hecate, que é aquela bruxa que sobrou, aquela bruxa sobrevivente, foi atrás do Ethan, por algum motivo que eu não vou contar agora. Ali ele se junta lá com Dorian Gray para poder criar um plano de dominação mundial, porque os dois são imortais e tal. E o Dr. Frankenstein, ele se junta com o Dr. Jekyll, que é um novo personagem na trama, que, para quem não conhece, o Dr. Jekyll é aquele carinha do médico e um monstro, né? É o Mr. Hyde, se eu não me engano, é o nome dele na trama, que ele se transforma em um monstro. Ele apareceu até na Liga Extraordinária, que é uma coisa mais popular, que todo mundo conhece. Então, pela primeira vez ele é inserido na trama e ele é amigo antigo do Dr. Frankenstein. Então achei muito legal a química desses dois doutores super doidos lá, cheio de problemas mentais e
pessoais. Então, terceira e última temporada foi muito boa. Eu achei que a direção de arte, unido com os efeitos visuais da série, deram uma dimensão assim triste, melancólica, aquela fotografia cinza, aquela onda totalmente desesperançosa. E foi esse clima de desesperança, de melancolia, de tristeza que a série deixou com o público. Não só por ela ter acabado, mas também porque ela foi muito triste durante o decorrer dessa temporada. Foi uma temporada muito contemplativa, de muitos diálogos muito fortes, muito poderosos, muito carregados de emoções. Acho que o personagem que mais evoluiu nessa temporada, em todas as temporadas na verdade, foi a personagem que agora se chama Lily, né? Que antes dela era uma prostituta moribunda, se agarrando a qualquer coisa, sentimento, a qualquer coisa assim para poder ela não morrer, qualquer coisa de felicidade, qualquer resquício de felicidade ela se agarrava. E quando ela renasceu como Lily, com aquele novo monstro de Frankenstein, ela realmente, essa parte da humanidade dela parece que se perdeu. Mas não completamente. Ela tem muita raiva, ela vira uma espécie de feminista radical, extremista. Ela quer erradicar todos os homens do planeta porque ela não acredita mais na humanidade, acredita que os homens são os responsáveis por toda a crueldade no mundo. E ela sofreu muito na mão dos homens de forma geral. E ela representa muito, não só as mulheres da época, né? Inclusive tem até um trechinho na série que mostra as sufragistas, né? Para quem não sabe, as sufragistas foram aquelas mulheres que lutavam pelo direito do voto, que é um movimento que nasceu lá na Inglaterra. Acho que nasceu na Inglaterra, se não me engano. Se não foi, desculpa se eu estou falando besteira. Mas as sufragistas eram as mulheres que lutavam pelo direito das mulheres ao voto, entre outros direitos, né? As mulheres antigamente sofriam muito, né? Nas fábricas, se você viu o filme As Sufragistas, que tem a Meryl Streep no elenco, as mulheres trabalhavam na fábrica, recebiam menos que os homens e eram estupradas, não tinham direitos, não tinham porcaria nenhuma. Então as mulheres eram o lixo do lixo da sociedade. Se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse berço, você não era uma ninguém, era só uma qualquer. Eu acho que a personagem Lily, ela traz essa força feminina de forma brutal, de forma violenta, ela quer resolver as coisas com violência, com morte, com assassinato, e ela cria esse plano com o Dorian Gray, esse ideal, que acaba fugindo um pouco dos controles do Dorian, que acaba vendo não ela como a sua parceira ideal da imortalidade, porque ela não pensa tanto mais no amor, ela pensa mais na independência das mulheres. Ela tem uns diálogos tão brutos, tão raivosos, mas ao mesmo tempo tão certos, tão certeiros, tão afiados, que até te comove às vezes. Tem uma hora que ela tá reunida numa mesa só com umas mulheres prostitutas lá, que ela resgata, que ela faz um discurso de ódio, sabe? Mas, tipo, ela tá tão cheia de razão que você sente aquela emoção vindo de dentro dela. Então, eu acho que é uma personagem assim que eu amei durante toda a série, que acho que teve um desfecho bem digno nessa, né? E o Dorian Gray, eu acho que ele é um personagem que ele não tinha muito o que fazer durante todas as outras temporadas, ele é mais um personagem só pra... funcionava às vezes por ligação, ou mostrava um pouco dessa coisa pessoal de cada personagem, de demônio interno. E nessa temporada, ele é mesmo o desfecho dele com a imortalidade dele, peso da imortalidade que ele vive. E é um pouco triste também, né? Ser imortal é ser triste o resto da vida. Basicamente, essa é a mensagem que eu entendi no final. Nós temos o John Clare, que é o primeiro monstro do Frankenstein, né? Aquele que ele rejeitou. E o John Clare, ele tá absurdamente fantástico nessa temporada. Ele era um personagem tipo a Lily, que era cheio de raiva da humanidade, ele tinha ódio de todo mundo. Só que ele era um personagem que nunca deixou de lutar, nunca deixou de buscar a humanidade dele. Eu acho que essa temporada ele nunca foi tão humano. Eu acho que ele é o personagem mais humano dessa temporada, dessa série em geral, e isso é muito irônico, porque ele é um monstro, mas ele é mais humano do que todos os outros personagens, de certa forma. E ele vive naquela aflição, naquela agonia sentimental dele, naquela crise existencial eterna. E nos é revelado o passado dele, é muito tocante, muito impactante também. Então eu gostei bastante, eu acho que ele é um dos meus personagens preferidos da série. E claro, temos a Vanessa Ives, que é a protagonista. A Eva Green é uma puta atriz, ela rouba a cena toda vez que ela aparece. Só que a personagem dela dessa série, ela tá sem força, ela tá tão destruída, ela tá tão acabada, ela tá tão apagada, assim, tão desesperançosa, que ela praticamente desistiu de lutar. Ela tem alguns personagens que tentam empurrar ela pra frente, só que ela tá num buraco tão fundo que tá difícil pra ela cavar, pra ela sobreviver. Então eu acho que a Vanessa Ives, ela é uma pessoa que muito sofredora.
ela sofre muito durante a temporada, durante todas as temporadas, mas nessa temporada eu nunca vi ela tão triste, tão acabada, tão destruída. Isso dói no coração do público, porque ela passa toda essa dor, todo esse sofrimento. Parece que ela simplesmente nasceu para sofrer. Ela é uma espécie de, sei lá, eu não sei dizer pra vocês, mas ela vai perdendo a fé dela, tanto nela mesma, quanto nos amigos, quanto em tudo que ela acredita. Então, é uma personagem assim que conduz toda a trama. Todas as temporadas que teve de Penny Dreadful giraram em torno dela. Então, quando o criador foi lá na televisão anunciar que tinha chegado ao fim, porque eles não via mais a série continuando sem a Vanessa Ives, eu entendi. A Vanessa Ives é aquela série inteirinha. É por causa dela que as coisas acontecem, é por causa dela que aqueles personagens se reúnem, então tudo gira em torno dela. Então ela é a personagem central, ela é a personagem mais importante dessa temporada e das outras também. E eu não vou falar muito sobre ela, mas os fãs vão se emocionar muito com o desfecho que ela teve. O Ethan Chandler, né? A gente sabe que ele é um lobisomem e ele vai lá para tentar pagar os seus pecados, como o Jack o Estripador, que ele ficou conhecido. Na verdade, ele se transformava em lobisomem e matava todo mundo, não queria nem saber quem era. Então ele se apresentou para aquele inspetor de polícia e o inspetor de polícia foi levar ele para ser julgado lá nos Estados Unidos, né? Onde a pena é morte, eu acho, o enforcamento. Eu não sei como era a pena lá nos Estados Unidos naquela época. E a jornada dele é no oeste americano e o clima da série muda. Saindo daquela Londres depressiva, com aquele tom cinza, aquela coisa meio deprimente, e indo pro oeste americano, que é desértico, tem as cores quentes, é uma aventura mesmo do Velho Oeste. E é bem interessante ver o Ethan lá com aquelas aventuras. Aí tem o envolvimento da Hecate, que é aquela bruxa que sobreviveu na última temporada. Tem a perseguição do inspetor, tem os bandidos que correm atrás dele. Também tem o envolvimento da tribo Apache, dos índios lá, de um Apache, sei lá. E é bem interessante ver esse movimento. E eu acho que o Ethan, cara, é um personagem também que tá, assim, ele tá lidando com os demônios internos dele, mas ele é o grão de areia que pode mudar a balança, tanto do bem quanto do mal. Então ele é um personagem que tem muita importância dentro da trama. Inclusive ele tem um episódio só dele, e ele tem um episódio que ele protagoniza uma das cenas mais legais da temporada, que é quando eles estão lá no jantar e ele começa a rezar um Pai Nosso todo demoníaco. E, tipo, é super engraçado. Engraçado de um jeito mórbido, é claro, mas é super, muito interessante ver aquela cena. E o diálogo dele com o pai que ele tanto odeia, também é uma coisa muito, muito impactante, muito legal. É claro, nós temos agora o Dr. Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein nessa temporada ele passou muito, mas muito emotivo, e basicamente o desfecho dele tem a ver com a Lily, né? Com a mulher que ele criou, a mulher que ele amou, mas o monstro se rebelou contra seu criador de novo. E ele vive nesse dilema, né? Esse dilema de amor e tal. Então, é um termo romântico sofredor. Eu acho que o desfecho dele na série também foi muito bom. E eu não vou falar muito sobre ele também, porque aí eu acho que eu já vou acabar entregando muita coisa. Mas enfim, tem outros personagens que aparecem, né? Tem a tal de Cationa, não sei o quê. Tem uma doutora lá também, uma psiquiatra, que cuida da Vanessa, que também é muito foda. E essa Cotriona, sei lá, eu não sei como se fala o nome dela direito. É uma mulher livre de espírito, super à frente da sociedade na época, usa roupas masculinas, super aventureira, super badass, assim. Então é muito maneiro. Eu acho que Penny Dreadful foi uma série que eu vou guardar pra mim pra sempre no meu coração, que é uma das minhas séries favoritas, né? De fantasia, atualmente, é a minha série favorita. Eu gosto muito de Game of Thrones, mas pra mim Penny Dreadful é, assim, superior. Game of Thrones é uma novela divertida, onde você não sabe quem vai morrer e tal, mas eu não sinto tanta tristeza se um personagem de Game of Thrones morrer, quanto eu sentiria se um personagem de Penny Dreadful vier a não existir mais. E fora isso, os diálogos da série são bem impactantes, como eu já disse pra vocês. Eu acho que as pessoas elas ficam tão deslumbradas com o visual, com a narrativa de Penny Dreadful, que esquecem de ver o mais importante, que são os diálogos. E essa temporada, foi basicamente só diálogo. Diálogo em cima de diálogo. Tinha, às vezes, 10 minutos só de diálogo, cenas dos personagens dialogando. E isso eu fico impressionado com a força que a fala tem, né, nessa série. É uma série muito poética, muito filosófica. Ela trata muito do monstro, da dualidade que existe em cada ser humano. Fala muito de moralidade. E eu acho que trabalhar essa escuridão do interior de cada personagens que são muito falhos, muito cheios de problemas pessoais. Eu acho que essa é a beleza. Acho que Penny Dreadful mostra que existe beleza na tragédia, entendeu?
definitivamente é uma coisa que eu vou dizer que mudou a narrativa da TV. Eu espero que coisas se espelhem em Penny Dreadful futuramente e criem coisas tão interessantes quanto, tão pensativas também, tão criativas. A série foi muito criativa, apesar de usar personagens clássicos da literatura, ela foi muito criativa. Ela mostrou um jeito novo de contar a história que é muito bacana, muito interessante. E é num clima de desesperança, desilusão e consequências que Penny Dreadful se despede da televisão, se despede da gente, dos fãs, e é isso, gente. Minha nota pra série, como um todo, e nessa temporada, é nota 10. Eu dei 10 em todas as temporadas lá no grupo. Inclusive, vou deixar o link da minha página no Facebook na descrição para você ver a crítica completa, a crítica enorme, completinha da série, sem spoilers nenhum, né? Com a nota técnica. Dá um curtir lá na página no Facebook, assine o canal para você não perder nenhum vídeo. Curta um vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos, né? Para dar aquela força, para dar aquele up. E é isso, galera. Eu vou ficar aqui com essa minha tristeza, né? Chorando um pouco porque Penny Dreadful acabou. E é isso, agora eu vou ter que arrumar uma outra série para poder suprir esse buraco, esse vazio no meu peito. Enfim. É isso. Penny Dreadful, terceira e última temporada. Obrigado por assistirem e até a próxima.